antes de começarmos o estudo da origem e concepção dos direitos humanos, eu preciso abordar com vocês aqui, então, como se deu a relação inicial dos direitos humanos com os direitos fundamentais, principalmente para que nós possamos entender qual é a origem dos direitos fundamentais. Vamos lá, então. Como eu já disse na aula anterior, os direitos humanos, eles sempre existiram. Porém, existe um momento que eu posso definir como o surgimento, como a positivação, como a formalização da proteção humanista no mundo. E esse momento se deu com a criação da Organização das Nações Unidas. E isso se deu em 1945. Daí, então, começaram a surgir aspectos que direcionavam os países a aderir àquele entendimento da ONU e, consequentemente, colocar na sua legislação interna preceitos de direitos humanos que estavam sendo propostos pela Organização das Nações Unidas. E daí, então, surgem os direitos e garantias fundamentais. Mas antes de mostrar que direitos são esses, eu quero apresentar para vocês um breve histórico, só para a gente chegar até a nossa Constituição brasileira atual, que é a de 1988. Vamos aqui para o quadro, que eu vou mostrar para vocês esse histórico. Começamos aqui em 1945. Vou colocar aqui uma linha do tempo. 1945, momento de pós-Segunda Guerra Mundial, surge a Organização das Nações Unidas. Ela não surge do nada. Na verdade, existem precedentes ao surgimento da ONU, ou seja, situações anteriores à sua criação que fundamentam o seu surgimento. São 3 precedentes. Nós temos aqui, inicialmente, a Liga das Nações, que foi a união de vários países europeus que buscavam impedir a ocorrência de guerras. Essa liga foi criada logo após ao final da Primeira Guerra Mundial e o seu objetivo era impedir uma Segunda Guerra Mundial. Porém, nós sabemos que essa liga ela não conseguiu atingir o seu objetivo, já que a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada sim. Mas a Liga já vinha discutindo aspectos de direitos humanos que mereciam respeito. Primeiro precedente, então, Liga das Nações. Segundo precedente, direito dos refugiados. Era um normativo que também circulava pela Europa, cujo objetivo era proteger aqueles civis, aquelas pessoas que não estavam envolvidas com guerra, mas que acabavam, de forma direta ou indireta, sofrendo os reflexos da guerra. Essas pessoas são os refugiados, que acabavam recebendo proteção em outros países. Uma situação humanitária que perdura até os dias atuais. É o que nós estamos aí acompanhando pela mídia. Cada vez mais refugiados chegando a outros países. Refugiados são aqueles que fogem de guerra, são pessoas que não têm qualquer envolvimento militar, mas que estão sofrendo em razão de uma guerra no seu país de origem. Portanto, o direito dos refugiados surge antes mesmo da ONU. E o último precedente é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Surge logo após a Revolução Industrial e o objetivo da OIT é definir regras mínimas para exercício de uma atividade profissional. Considerando que a Revolução Industrial, ela trouxe grande crescimento econômico para o mundo, mas, em consequência, ela foi responsável, inclusive, pela redução da expectativa de vida do ser humano, já que as pessoas passaram a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, sem horário de descanso, sem lazer. Então, tudo isso passou a ser discutido antes mesmo do surgimento da ONU, e eu posso, então, chamar de precedentes da ONU. Vamos aqui para o quadro. Quais foram, então, os precedentes da ONU? Nós temos a Liga das Nações, que tentava impedir o surgimento de guerras. Nós temos aqui o direito dos refugiados, para proteger aqueles que estavam sendo vítimas de uma guerra, sem ter qualquer envolvimento com ela, e temos a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, cujo objetivo era garantir proteção trabalhista. Tudo isso aqui em 1940, tudo aqui antes de 1945. O que foi que aconteceu de novo em 1945? Surge a ONU. ONU, através da Carta das Nações Unidas. Essa Carta das Nações, ela apenas definiu os objetivos da ONU, como ela funcionaria e quais os órgãos que
que teriam relevância dentro dessa estrutura. Qual foi o erro da Carta das Nações Unidas? O erro foi ela não ter definido quais os direitos que mereciam proteção. Então, por esse motivo, os países foram convidados a aderir à ONU, como o Brasil foi e aderiu em 1945, se tornou um Estado-parte, se comprometeu perante a ONU a respeitar os direitos humanos e levar aqueles preceitos para sua própria legislação, inclusive sua Constituição. Acontece que os preceitos não estavam bem definidos. Daí, então, que foi necessário a elaboração de um documento para definir quais os direitos que deveriam ser respeitados universalmente. E assim surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948. Vamos aqui para o quadro, para o nosso histórico. 3 anos depois, em 1948, finalmente vem a DUD. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Qual foi o seu papel? Definir quais os direitos humanos que deveriam ser respeitados. Qual é o problema da DUD? Ela não é uma lei. Ela surgiu no formato resolução. Não é uma lei e não é um tratado, porque ela não é bilateral. Então, por esse motivo, ela passou a ser uma mera recomendação. O país aderia a ela se fosse do seu interesse e voluntariamente. Daí, então, que ela perdeu muita força em razão disso. Porém, aos poucos, a ONU foi criando formas de tentar compelir os Estados-parte a captar essa declaração e inseri-la nas suas próprias constituições. E o Brasil fez isso, sim, somente em 1988. Então, nós passamos por várias constituições não humanistas, como principalmente a Constituição da época da ditadura militar. Nós passamos aqui por um período de grave desrespeito aos direitos humanos no Brasil, que foi após a instauração do AI-5, Ato Institucional número 5. E somente 40 anos após o surgimento da DUD é que o legislador brasileiro decidiu incorporar a DUD à Constituição e criou com isso um capítulo próprio, chamado Direitos e Garantias Fundamentais, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, vejam aqui, 48 a DUD, aí vamos esperar aqui, 1988 é quando o Brasil elabora a Constituição atual e somente nesse momento ele vai capturar os preceitos da DUD nessa Constituição. Mas antes disso aconteceu muita coisa. Entre elas, aqui em 1969, eu posso citar a celebração do Tratado de São José de Costa Rica e o surgimento da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, a união de países da América para garantir proteção aos direitos humanos. Isso aqui aconteceu em 1969. O Brasil foi convidado a assinar esse tratado, porém não compareceu. Provavelmente porque em 1969 a situação brasileira, diante da ditadura militar, não era algo favorável ao respeito aos direitos humanos. Então, por esse motivo, o Brasil não compareceu. Em 88, promulga a atual Constituição e somente 4 anos após, em 1992, é que o Brasil ratifica, confirma todos os tratados internacionais de direitos humanos que ele foi convidado para ratificar à época e não compareceu. Então, isso se deu somente em 1992. Então, assim, temos aqui no quadro o histórico, a evolução dos direitos humanos para se chegar até os direitos e garantias fundamentais. Qual seria, então, a diferença de direito humano para direito fundamental? Direito fundamental nada mais é do que direitos humanos positivados em um texto constitucional. É a incorporação dos direitos humanos à Carta Magna de um país, que no caso atual do Brasil é a de 1988. Lembrando que a Constituição é de 88, mas somente em 1992 foi que o Brasil ratificou a época do governo de Fernando Collor. Foi nessa época que ratificamos os tratados e acordos internacionais, inclusive o Pacto de São José de Costa Rica, trazendo um atraso muito significativo e muito preocupante na evolução dos direitos humanos aqui no Brasil. Então, se lhe perguntarem por que direitos humanos não se respeita como deveria aqui no nosso país, é porque provavelmente nós somos atrasados. Nós iniciamos esse processo de incorporação dos preceitos da ONU bem depois do período adequado.
Então, vamos aqui para o quadro, só fechar aqui o raciocínio. 1992, o Brasil ratifica os tratados e acordos internacionais. Daqui para frente, o Brasil começa a celebrar inúmeros tratados, criando o chamado Sistema Interamericano ou Sistema Regionalizado de Direitos Humanos, aderindo então às normas propostas pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Mas nós falaremos sobre isso mais adiante, através de um estudo mais específico. Por enquanto, eu quero apenas que vocês compreendam essa evolução aqui, para que a gente entenda a relação dos direitos humanos com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88. Ótimo. Legislador, então, incorporou tais preceitos. Incorporou, criou um capítulo próprio e definiu algumas características. Primeiramente, direito e garantia fundamental para todos. Seja pessoa física, pessoa jurídica, estrangeiro, estando ou não residente no país, assim como também até o Estado. Até pessoa jurídica, a administração pública pode ser detentora de alguns dos direitos e garantias fundamentais. Existe uma evolução desses direitos, que nós vamos estudar mais adiante, mostrando que, aos poucos, alguns direitos começaram a se sobrepor em relação a outros. Porém, não existe hierarquia entre eles. Todos os direitos fundamentais possuem o mesmo grau de importância. Não existe hierarquia, de modo que, se houver conflito entre os direitos, quem vai solucionar o conflito não é o poder legislativo, já que o legislativo já determinou a ausência de hierarquia entre direitos fundamentais. Quem vai, então, dirimir o conflito é o próprio poder judiciário, de acordo com o caso concreto. Então, não existe hierarquia, todos eles têm o mesmo grau de importância, todos eles são relativos porque comportam exceções, e nós vamos observar que cada uma dessas espécies tem um objetivo diferente, mas, no fim das contas, a meta é cumprir os preceitos da ONU e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos da cidadania, à liberdade. Então, apresento aqui a vocês no quadro a divisão dos direitos e garantias fundamentais, tal qual proposto pela Organização das Nações Unidas, principalmente através da DUD. Temos aqui no quadro, então, inicialmente, nós vamos abordar os direitos individuais e coletivos que estão presentes no artigo 5º. O artigo mais importante da Constituição, sem dúvida, é aquele que todo mundo já ouviu falar. E esse artigo 5º, ele elenca como direito individual e coletivo o direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. São 5 aspectos essenciais para a garantia de tais direitos. Conforme já esclarecido, não existe hierarquia entre esses direitos. Se por acaso houver um conflito entre eles, quem vai solucionar o conflito é o próprio judiciário, de acordo com o caso concreto. Quem vai solucionar o conflito é o judiciário. Não vai existir a hierarquia. Daí a relevância entre todos eles. Tudo bem? Outro detalhe importante, pessoa física, pessoa jurídica, até o Estado, a administração pública pode usufruir de tais direitos. É isso que nós temos que esclarecer sobre o artigo 5º. É um rol bem extenso, são 78 direitos, e o nosso objetivo, tanto no direito constitucional como aqui nos direitos humanos, é tentar definir os prioritários, os mais importantes. Saindo, então, dos direitos individuais e coletivos, passamos para os direitos sociais e do trabalho. Vejam quais são. Artigos 6º a 11. Aqui, a preocupação do legislador foi garantir direitos mínimos para que o indivíduo fosse respeitado. Então, aqui nós vamos ter a interferência do Estado. Aqui nós não temos o Estado negativo, o Estado que se nega. Pelo contrário, temos o Estado positivo, o Estado garantidor de direitos. Então, nós vamos estudar no artigo 6º os direitos sociais, que são 11 obrigações que o Estado brasileiro tem para com toda a sociedade e que independem de contraprestação financeira, ou seja, são direitos gratuitos que qualquer um pode usufruir, tais como saúde, educação, lazer, moradia, previdência. Do mesmo modo, hoje, o direito ao transporte, que é o mais recente direito social incluído no artigo 6º.
Em seguida, no artigo 7º, o legislador define os direitos individuais dos trabalhadores, que são imposições aplicadas ao empregador para que respeite os direitos mínimos que foram propostos lá à época da OIT, Organização Internacional do Trabalho. É direito a uma relação protegida por lei, com salário mínimo, com direito a férias, 13º, direito a licenças, aposentadoria. Tudo isso nós vamos encontrar no artigo 7º. Entre os artigos 8º a 11, nós temos a proteção dos direitos coletivos dos trabalhadores. Aqui nós vamos ter as organizações sindicais. Aqui nós vamos ter a proteção para que o sindicato possa atuar independente de qualquer interferência do Estado. Vejam que, enquanto que no artigo 5º nós vamos encontrar um Estado mais negativo, um Estado que não interfere tanto para permitir que o indivíduo atinja os seus objetivos, aqui no artigo, entre o artigo 6º e 11, nós temos o Estado positivo. É o Estado que vai interferir, nem que seja garantindo total autonomia para que os sindicatos representem a própria categoria, tanto judicial como administrativamente. Em seguida, direito de nacionalidade. Artigos 12 e 13. Por que nacionalidade é considerado um direito fundamental? Porque a partir do momento que o indivíduo se relaciona com o Estado a que ele pertence, ele passa a ser detentor de direitos. Embora, fique bem claro aqui para vocês, isso aqui é preceito de direito humano, não é possível diferenciar pessoas em relação a direitos quando se tratam de brasileiros ou estrangeiros. Eu não posso criar preconceitos em relação ao estrangeiro. Então, de modo geral, estrangeiro é detentor de direitos humanos, sim. Ele tem direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Consequentemente, ele vai ter direito a um trabalho, mas sempre na forma da lei. Por quê? Porque vai existir uma necessidade de maior adequação, considerando que, por exemplo, só quem pode votar no Brasil é cidadão brasileiro. Para ser cidadão, tem que ser detentor de direitos políticos e o estrangeiro não é. Então, o estrangeiro pode sim conviver no Brasil livremente, na condição de estrangeiro, ele pode viver a vida dele inteira no Brasil na condição de estrangeiro, mas ele tem que ter um visto permanente, ou um visto de trabalho, ou um visto de estudante, ou um visto de turista, embora ele tenha uma validade curta. Portanto, por que é importante definir o direito de nacionalidade? Porque ele é tão relevante para os direitos fundamentais, porque a partir da definição do seu Estado, é que eu sei quais são os seus direitos. Daí que o artigo 12 e 13 vem proibindo qualquer distinção entre brasileiros, salvo aquelas que a Constituição determinar, e ele vem trazendo as condições para se adquirir a nacionalidade brasileira nata e naturalizada, primária e secundária, e, por fim, esclarece quais são as hipóteses de perda da nacionalidade. E, por fim, o último direito e garantia fundamental são os direitos políticos e partidos. Artigos 14 a 17. Por que direito político é direito fundamental? Porque aqui no direito político nós vamos definir a forma de participação popular. Como é que o povo vai influenciar diretamente nos rumos do seu país? Como se dará essa participação popular? Nós já vimos na aula anterior. A participação popular se dá de forma direta ou indireta. Indireta é a forma de participação popular mais clássica, é o voto. É indireto porque você escolhe alguém, elege alguém que vai atuar em seu nome, vai te representar. Enquanto que as formas de participação popular direta é quando o povo vai lá e diretamente toma a decisão. E isso se dará por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Institutos de participação popular direta, sem a necessidade de um intermediador. Não existe um representante porque o povo toma a decisão diretamente. E isso nós vamos encontrar no artigo 14. Vejam aqui comigo no quadro. O artigo 14 vai tratar apenas dos direitos políticos da participação popular. Essa que eu acabei de expor para vocês. Participação popular, que se dará por meio do sufrágio universal. Agora, em seguida, no artigo 16, eu já encontro proibições para cassação de direitos políticos, porque direito político é algo inerente ao indivíduo e não pode ser tomado.
Já no artigo 17, nós vamos ter os direitos dos partidos políticos, que são pessoas jurídicas de direito privado, que devem seguir a regra constitucional, a regra eleitoral e, ao mesmo tempo, devem ter seus atos constitutivos registrados em cartório, comunicando ao Tribunal Superior Eleitoral. É direito fundamental? Sim, porque faz parte daquele fundamento que nós vimos na aula passada no artigo 1º, inciso 5. O pluralismo político, que eu falei para vocês que é muito maior do que o pluripartidarismo, porque, na verdade, o pluripartidarismo está dentro do pluralismo político. É a possibilidade de se ter vários partidos políticos, consequentemente, várias ideologias e interesses. Tudo isso para influenciar a participação popular. Então, o meu objetivo nessa aula é mostrar para vocês que existe, sim, uma relação direta e imediata entre os direitos e garantias fundamentais e os direitos humanos. Mas aí eu diria a vocês que direito humano antecede os direitos e garantias fundamentais. Até mesmo porque, embora a ONU tenha confirmado, consolidado a atuação humanitária no mundo, ela é bem anterior à ONU. A atuação humanitária começa através dos precedentes. Ela remete a séculos passados. Inclusive, nós já temos menção de direitos humanos desde o século XIII, quando já se falava na possibilidade de surgimento de uma proteção à liberdade de locomoção e que hoje nós chamamos de habeas corpus. Então, existem sim precedentes históricos, mas somente em 1945 isso se consolida e somente em 1988 firma-se na nossa atual Constituição. Constituição que surge com algumas características importantes, refletindo os direitos humanos, tal qual nós vimos na aula passada. Então, assim, me acompanha aqui no quadro, nós vimos a relação dos direitos humanos com as garantias fundamentais e definimos quais serão os artigos que serão estudados a partir de agora. Só que aí eu vou deixar esse estudo mais para o final, justamente para comparar com o que vocês estarão estudando no direito constitucional. Vamos estudar do artigo 5º até o artigo 17, porém, somente em momento posterior. E, só para finalizar aqui, da mesma forma que as garantias fundamentais surgem a partir dos direitos humanos, eu quero mostrar para vocês que tudo isso é uma evolução, as chamadas gerações ou dimensões. Aconteceu alguma coisa aqui de 48 para 88? Sim. Embora o Brasil só tenha publicado a sua Constituição em 88, durante esse lapso temporal aqui, nós tivemos várias cartas e tratados e acordos internacionais de direitos humanos. E merece destaque, principalmente, 2 cartas, que na verdade deveria ser uma só, já que elas foram celebradas no mesmo dia, em 1966. Nós temos a Carta, ou Pacto, dos Direitos Civis e Políticos, e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Para fundamentar a próxima aula. Porque os direitos civis e políticos, eles são considerados de aplicabilidade imediata, ou seja, não depende de outra norma e não depende do princípio da reserva do possível. Então, o Estado não tem como dizer que não vai garantir aquele direito nesse momento, porque não pode. São direitos essenciais, são direitos básicos, estão relacionados à liberdade de atuação. Diferente do que ocorre com os direitos sociais, econômicos e culturais, que nós vamos ver que depende da reserva do possível, depende das possibilidades do Estado. Daí que os direitos civis e políticos estão classificados na primeira dimensão ou geração dos direitos e garantias fundamentais ou dos direitos humanos, como prefiram, dentro do ideal de liberdade. Já os direitos sociais, econômicos e culturais classificam-se na segunda dimensão ou geração, já que o Estado pode sim se negar a garantir esse direito naquele momento. Isso aí, então, é assunto para a nossa próxima aula, onde nós vamos abordar a concepção, o surgimento e, novamente, o histórico dos direitos humanos internacionalmente aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, nós vamos definir a evolução por meio das dimensões e das gerações
de direitos fundamentais. E no que se refere à nomenclatura, se a banca perguntar em prova, como já foi questionado anteriormente, direito humano não é a mesma coisa que direito fundamental. Direito humano, ele antecede o direito fundamental. E o país só passa a ter direito fundamental no momento que ele incorpora à sua legislação pátria aqueles preceitos humanitários que vêm sendo atribuídos à ONU e que o país voluntariamente acata, já que o Brasil não é obrigado a ser Estado parte da ONU. Ele só é Estado membro porque ele quis, ele voluntariamente aderiu. Então, enquanto ele está no sistema ONU, ele vai ter o dever de cumprir aquela orientação e inserir no ordenamento jurídico. É o lado positivo e negativo de ser adepto à ONU. Lado positivo é a proteção que o país ganha. E o lado negativo, sem dúvida, é a relativização de sua soberania, já que ele vai passar, sim, a obedecer preceitos da Organização das Nações Unidas, sob pena de ser punido, inclusive ser expulso desse sistema que lhe garante tanta proteção. Mas aí deixo isso para a próxima aula, é o nosso assunto de introdução aos direitos humanos. Muito obrigada e até lá!